Uma parte da frente eu já fiz, tá? Pra adiantar, porque a outra parte é igual. Bom, vamos começar aqui, ó. Um pezinho de máquina, tá, gente? Ó, tô começando aqui na frente, lá pela barra. Enfim, a gente sempre faz por este lado, que a gente tem o F2, né? Que é o lado da nossa curva, não pelo lado do meio frente. Então, um lado a gente começa pela barra e o outro a gente começa pelo decote, tá? Por quê? Porque fica mais fácil a costura. Então, eu vou começar esse aqui pela barra. Agora, eu vou posicionar certinho ali, ó. E vou posicionando bem certinho aqui e vou costurar com um pezinho de máquina. Vamos começar aqui a nossa curva. Vou tirar esse alfinete. Vou vir até aqui o início da curva, ó. Vou esticar aqui, ó, e vou encaixando essa curva aqui no meu decote. No meu decote, não. Na minha outra parte da frente. Ai, gente, a palavra decote não sai da minha cabeça. E já vou aproveitar e vou vir aqui com o meu meio costa. E nós vamos agora tirar esse excesso, tá? De tecido. Eu gosto de fazer isso lá na mesa, gente, mais fácil. Então, vamos lá pra mesa. Ó, vou começar a cortar o excesso, tá? Ó, vamos lá. Vocês conseguem ver aqui o tanto que tá. Eu vou cortar um pedacinho pra mostrar pra vocês. Ó, a gente deixa um 02, 03. E vou cortar assim ele todo. Ó, o zíper que eu falei branco, se eu colocar aqui, ó, vai aparecer o branquinho, não é isso que eu quero. Por isso que eu vou dar uma tingidinha nele. Então, ó, deixa eu cortar o excesso. O outro lado da frente eu já fiz, tá? Como os dois lados são iguais, eu não preciso ficar passando toda hora a mesma coisa. Ó, meio costa, mesma coisa. E agora, nós vamos para o ferro. Assentar essa costurinha
para um dos lados. E já dá uma passadinha no tecido pra gente depois já poder fazer a pence também. Então, vamos pro ferro. Estou, então, aqui com a frente, ó, vou abrir, a gente passa sempre para o meio frente, tá? Recortes, pence, sempre para o meio frente ou meio costas. Ou se vocês quiserem passar para as laterais também, tudo bem. É que para o meio, as pences e o recorte assenta melhor. Ó, eu passo puxando, porque tem desenho, né? Ele não é totalmente reto. Esse lado. Eu já costumo dobrar aqui, como é um tecido bem grosso, e já dá uma assentada assim, dobrada. Tá? E aqui, lá na máquina. Vamos para as costas agora, vou dar uma passadinha. E aqui a gente assenta para qualquer lado. Tá? A mesma coisa, dando aquela puxadinha. Gente, esse brim eu comprei na Saia de Saia, tá? Se eu não me engano, ele não tem no site, eu comprei com a vendedora. Depois eu deixo aqui na descrição do vídeo o contatinho dela. E vamos para a máquina. Vou começar aqui, gente. Agora, como é um tecido grosso, a gente tem que tomar cuidado para costurar, para ele não escorregar. Então, a gente vai bem devagarzinho, um pé de máquina, retrocesso no início, no final. E bem tranquilinho para não escorregar, tá? Vamos, ninguém tá com pressa aqui. Agora eu não escorreguei, ele foi mais pra lá do que pra cá. Aí o que a gente faz? A gente desmancha e faz de novo.
aqui, mesma coisa, tá? Oxi, não costura sem eu estar olhando, não. E agora aqui, gente, eu vou estar passando para o meio frente, tá? Sentando para o meio frente essa costura, igualzinho a gente fez antes com a sobrinha, tá? E as costas vou estar sentando para qualquer parte das costas. Depois vou alfinetar a pence e fazer a pence, tá? Então, vou passar lá no ferro e já volto pra gente fazer a pence. Agora, nós vamos... alfinetar a nossa pence, certo? Base, base, pego aqui. Bom, quem já sabe, já até fez, né, gente? Vamos lá, ó. Carretilha com carretilha embaixo e em cima, né? Início e fim, que seria os nossos pontos principais. E agora, ó. Olha que lindo que ficou esse encontrinho aqui, gente. Ó, carretilha com carretilha, eu coloco em cima e embaixo, depois eu coloco um ao meio e depois eu venho nesse encontro aqui. Ok? O outro lado, a mesma coisa. E vamos para a máquina costurar essa pence. Vou começar, então, costurando a pence. Depois, nós vamos para a parte de tingir o zíper. Ó, lá no início, a gente tem a base ali, que a base é onde começa a nossa costura. Retrocesso no início. Meu pique sumiu. Ó, retrocesso no final, tá? Vou pegar o que tá mais perto de mim. E aqui a mesma coisa. Vou tirar esse excesso de linha e vou assentar a minha pence para o meio costa, ok? Ó, vamos lá. Aqui eu coloquei água fervendo porque eu tô sem fogão aqui, tá? O certo é deixar ferver no fogão, tá bom? Eu peguei um corante bege e um corante marrom para poliamida, nylon, lycra, lã e sedas naturais. Porque, ó, gente, eu gosto de mexer os dois. O nosso zíper é de nylon, tá? Ó, vou abrir os dois. Oxi! Eu vou ter que pegar uma faquinha pra estar abrindo eles, tá? Ó, o marrom e o bege. E eu vou, gente, colocar primeiro o bege, tá? Do bege. Coloca uma quantidade X aí, tá? O certo é fazer no fogo, tá? Porque aí vai derretendo esse corante. E um pouquinho de marrom.
Vou colocar a pontinha do meu zíper só pra eu dar uma olhada. Tá, vamos lá. Eu não quero deixar ele super marrom e eu não quero deixar ele super bege. Eu quero deixar ele uma cor próxima, tá? Não tem uma quantidade, uma cor exata, tá? Porque como o nosso tecido ele é meio manchadinho, tô usando, eu deixo sempre uma cor próxima. Ó, e eu vou tirando pra dar uma olhada, tá? No caso, vocês vão deixar aí no fogo e vão dando uma olhada, tá? Eu vou deixar aqui um pouco, depois eu volto ver. A hora que eu falar, está na cor que eu quero, eu tiro do corante, tá? Essa é minha panela própria pra corante. Vocês estão vendo que ela está toda manchada, porque o corante mancha, tá? Então, eu uso essa caneca, ó, a cor que tá ficando. Então, eu vou deixar aqui um tempo, depois eu tiro, lavo o zíper, tá? E ponho pra secar. Então, eu vou deixar ele aqui um tempinho, tá bom? Mas é assim que a gente vai fazendo as nossas mágicas, nossas misturinhas. Vou começar a colocar o zíper. Gente, na câmera tá outra cor, tá? Aqui ele ficou um beijinho, não tá a mesma tonalidade do tecido, mas na hora que a gente embutir aqui, ele fica ali próximo e não fica aquele branco. A intenção é só tirar o branco, tá? Então, ó, vou começar a colocar o zíper. Vou pegar um lado aqui, ó, meio frente, e vou marcar 1,5 descendo aqui. Lembra que a gente colocou a altura de 1,5? Ó, vou marcar aqui 1,5 na nossa medida da frente, que a gente vai colocar aqui, ó. A gente vai descer o zíper. Pode até colocar 2 aí, dependendo tanto que vocês vão querer descer, tá? Ó, tô colocando aqui na minha frente pra dar uma olhada. Aí eu vou colocar 2. Aí depois eu vou descer 2 aqui nele todo, tá? 2. Opa, aqui. Eu tinha marcado 1,5, marquei 2. Vou colocar um alfinete pelo lado direito no 2, tá? E agora, vou abrir o meu zíper. Lembrando, o zíper, eu não tenho ele grandão pra vender. Esse, se eu não me engano, é o tamanho maior de 70. De 65, gente. Ele é o tamanho maior. Ó, vou separar os zíperes. É esse aqui. Ó, vou ver aqui na dobrinha onde ele vai ficar melhor, ó. Fazer um risquinho. E onde eu vou marcar aqui o zíper, tá? O risquinho da dobrinha com o alfinete. E vou marcar ele ali na carretilha nossa, tá? No caso, ali no 1,5. E vou até lá embaixo, tá bom? Gente, assim, tudo que eu fizer deste lado, no outro lado é a mesma coisa, tá bom? Não tem segredo. Porque aqui desse lado eu já vou pregar o zíper e já vou pregar o tecidinho que a gente cortou pra dar acabamento aqui no zíper para o lado de dentro, ok? Então, ó.
Depois de alfinetado, máquina, ok? Então, vou lá na máquina fazer essa parte, vamos comigo. Coloquei já o pezinho de zíper, tá? Vou pegar aqui. Gente, o outro lado eu já fiz. Como que a gente faz? Por exemplo, ele tem o vai e vem. Então, eu deixo aquele vai e vem, o cursor mais ou menos aqui na metade. Aí, eu vou começar, tá? Vamos supor que o cursor tá aqui, ó. Então, ó, a gente vai... Ó, o cursor tá aqui. O que que eu vou fazer? Vou erguer o pezinho e vou puxar o cursor pra trás. Ele dá uma enroscada, então a gente tem que mexer, mas tente não tirar a agulha do lugar. Aí, coloca o cursor lá em cima, tá? E continua. Retrocesso no início e no fim do zíper, tá? Olha atrás, tá tudo certinho. Tudo ok. Agora, eu vou pegar o meu tecidinho que a gente cortou e vou colocar ele, gente, paralelo aqui ao tecido, tá? E muito cuidado na hora de costurar, porque a gente não está vendo, mas a gente sente o zíper aqui, ó. Então, vem paralelo, bonitinho. Vou dar um retrocesso aqui, tá? E vou agora alfinetar pelo outro lado, tá bom? Ó, pelo lado da carretilha. Ó, deixar bem certinho e alfinetar a carretilha aqui. E aí, vou estar costurando. Agora, nós vamos lá pra mesa que nós vamos tirar um pouquinho o excesso pra gente poder dar o acabamento. Esse ó, vamos lá, calma. O zíper está aqui. Aqui é o meu vestido e aqui é a minha faixinha, ok? Vou cortar o excesso do tecido da parte do vestido, não da faixinha. Então, vamos lá, vou tirar todo esse excesso, ó. Agora, eu vou virar ao contrário, e agora sim eu vou tirar o excesso da faixinha, tentando, nessa parte aqui de baixo, vir com mais ou menos a mesma medida daqui de cima, sabe? É a olho mesmo, tá, gente? Esse acabamento do lado de dentro vai ficar assim, ó, fica todo embutidinho, tá? Agora, nós vamos no ferro, porque nós vamos passar de 2 jeitos diferentes, ok? Vamos lá pro ferro, que a gente vai passar abertinho
depois fechadinho e depois embutido. Então, vamos passar de 3 formas diferentes, mas lá no ferro eu vou ensinar vocês. Vamos começar, então, o passo 1. Passar abertinho, ó, todo o tecidinho pra lá. Agora, passar fechado. Qual é a ideia do passar fechado? A gente deixar não o tecido esticado assim, aparecendo o zíper, deixar um pouquinho, ó, bem próximo ao zíper. Então, a gente vai passando, deixando esse acabamento mais próximo possível ao zíper, tá? Só pra não ficar aparecendo o nylon do zíper, tá bom? Que seria a voltinha do zíper, aparecer só metalizado. Então, passo 2 completo, agora viramos do avesso para fazer o passo 3, que é dobrar aqui para baixo do tecidinho e passar o ferro. Gente, lá tá sobrando um pedaço, eu vou cortar, tá? A sobra. A gente pode tirar a sobra. Dobra certinho. Então, aqui está ok. O que que eu vou fazer pra não sair do lugar, né? Porque às vezes sai do lugar. Eu vou colocar alguns alfinetes. Então, eu vou colocar mais ou menos um alfinete na direção do zíper, tá? Aqui. Ah, Maisy, mas na hora de provar, a gente vai provar com os alfinetes? Sim, gente. Vocês têm medo de alfinete? Não tem, não. Gente, olha, vai ficar um acabamento lindinho esse vestido, viu? Só vou dar uma sentadinha, tá? Agora, nós vamos unir as laterais. Para unir as laterais, eu vou unir frente e costa, ó. E vou colocar alguns alfinetinhos só pra deixar eles bem certinhos. Ó, gente, o que eu fizer desse lado, vocês fazem do outro, ó. Na barra aqui, ó. A gente vai fazer costurinha francesa, então... Não tem muito segredo.
Lembra que eu deixei 2 centímetros ao invés de deixar 1,5? Porque na hora de provar, a gente vai provar só com a costura francesa, tá? Com essa costurinha de fora, pra ver se vai ter ajuste. Então, na hora de provar, se precisar ajustar, a gente ajusta, tá? Melhor sobrar do que faltar, ok? Por isso que eu deixei com 2 centímetros, porque a modelagem dele também é uma modelagem certinha. Provavelmente a gente vai ter que apertar, né, pra deixar no 1,5 que eu deixei a mais, no caso. Mas é isso. Na hora de costurar, a gente encaixa certinho, tá bom? E eu gosto de alfinetar, que é pra não ter o perigo de sair do lugar, ok? Então, esse lado, faço a mesma coisa do outro. A lateral, nós vamos costurar com um pezinho de máquina pra fazer a costura francesa, tá? Nada de novo por aqui, ó. Um pezinho de máquina, retrocesso no início. Ó, conforme eu vou costurando, eu vou tirando os alfinetes e vou deixando bem certinho aqui a lateral. Mesma coisa dos dois lados, tá, gente? Não tem diferença aí. Provavelmente, a hora que a gente provar vai estar larguinho, porque vai estar um pouquinho mais soltinho aqui na lateral. Que a gente ainda tem que fazer a costura francesa pra dentro, tá? Então, a gente tem que ter noção que quando a gente provar, tem que ter um pezinho de máquina sobrando apenas, tá? Se tiver mais que isso, é onde vamos tirar. Lembrando também que ao invés de deixar 1,5, eu deixei 2, então, provavelmente aqui vai estar sobrando, tá? Ó, já vou pegar a outra lateral e vou dar continuidade. Agora sim, nós vamos estar provando para ver lateral. Lateral, barra, tudo certinho, tá?